Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito. Graças. Graças. Xarabababá. Diga para o seu vizinho, este ano Deus falou para nós, haveria porção dobrada. Então eu recebo, aleluia. Oh, mas agora, diga para ele, debaixo dessa unção, eu declaro um avalanche de milagres chegando na sua vida. Um avalanche de milagres chegando na sua vida. Um avalanche de milagres para vocês na galeria. Um avalanche de milagres para essa igreja gloriosa. Um avalanche de milagres. Nada para um avalanche. Não há barreira que segura um avalanche. É o que vai acontecer ainda este ano. Uma avalanche do sobrenatural. Yeah! Olha para o seu vizinho e diga: você acredita que eu sou profeta de Deus? Então, meu irmão, o que é que você vai fazer com o que eu estou falando com você? Haverá uma avalanche de milagres sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Mudou. Podeis assentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu vou falar é complemento da primeira parte. Então, quem não assistiu a primeira pregação pode assistir no YouTube e depois assistir essa, porque tanto que eu vou falar aqui encaixa com a primeira, como o que eu falei na primeira vai encaixar com a segunda. Em Colossenses capítulo de número 1, nós estamos falando sobre vivendo o dobro. E da onde virá o dobro para a minha vida? O dobro vem do Espírito. Então, nós precisamos pegar a palavra, criar uma imagem e a partir disso confessar daquela imagem. Só que tudo que fazemos no reino de Deus depende do Espírito Santo. Pegar a palavra sem que o Espírito Santo inspire ela é fazer um método, é fazer uma norma. E no reino de Deus, a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então você tem que, não é como uma receita de bolo, que você pega, segue passo a passo e tem aquilo. Sem o Espírito Santo, é apenas vã repetições. E às vezes as pessoas não entendem isso. Elas dizem, pastor, eu tenho confessado, eu tenho declarado, eu tenho reivindicado e nada tem acontecido. Se aquilo que você está fazendo não veio do Espírito, e quando eu digo isso, não veio do Espírito, é que não veio do seu tempo de comunhão. Então, essa parte que eu vou falar agora, ela é a base da imagem, ou a base da palavra, que é quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fica a sós com Deus, esperando o Espírito Santo fluir para que você siga Ele, porque tudo que Deus faz, ou fez, ou vai fazer, se o Espírito não move, nada acontece. Veja, a Bíblia diz, Ezequiel, que o Espírito pegou o profeta, levou ele para ver algo extremo, onde não havia possibilidade de mudanças, e a pergunta foi, poderão viver esses ossos? E ele disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus diz, profetiza como eu estou dizendo. E a Bíblia diz, profetizei como se me deu ordens. E isso é muito importante você notar. Nós precisamos ouvir a ordem de Deus para podermos ordenar.
As coisas não acontecem simplesmente porque ordenamos. O que ordenamos está debaixo da influência do Espírito Santo. Então não serão só palavras faladas, porque nossas palavras, sem o poder do Espírito, são só palavras. Mas uma palavra ungida ou afetada pelo Espírito Santo produz o resultado sobrenatural. Jesus é fruto de uma profecia falada. Maria vai dar à luz a um filho, mas aquilo só acontece quando o Espírito desce sobre ela. Veja que a Bíblia declara que descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai envolver você e o que vai ser gerado em você é dele. Então, se não vem do Espírito, vem da minha cabeça, vem da minha imaginação. Mesmo eu pegando versículos bíblicos, não vai acontecer, porque aquilo não foi startado ou acionado pelo Espírito. Por isso que Paulo diz, entenda qual é a vontade de Deus. É que você seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos começando de trás para frente. Você não pode fazer confissão sem o Espírito lhe dar a palavra. Você não pode ter uma imagem sem o Espírito lhe dar a palavra. Você não pode ter uma palavra sem o Espírito lhe dar a palavra. Não é uma coisa que você sai, deixa eu ver aqui o que é que Deus tem para mim, como quem lançando sorte. Você tem que ficar na dependência do Espírito Santo para ele inspirar você. E uma palavra vinda do Espírito muda em segundos sua situação. Aquilo que você esperou há anos Deus fazer, é melhor ficar esperando a orientação do Espírito Santo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Preste atenção nisso. Deus não se inclina para problemas, Deus não se inclina para homens, Deus não se inclina para circunstância, mas Ele se inclina para aqueles que esperam nele. Aleluia. Isso é tão poderoso. Inclinar de Deus é colocar toda a minha vontade, minha força, minha visão à sua disposição. Imagina Deus colocando-se à disposição de você, Deus se inclinando sobre você para ouvir o seu clamor. E como Ele vai ouvir se eu estou calado? Eu estou esperando? Bem, eu não preciso estar clamando, falando em voz alta. O ato de estar ali na dependência dEle é o maior clamor que você pode fazer. É quando você aprende a aquietar sua alma para ouvir o Espírito. E a Bíblia diz em Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas até que a palavra veio. O Espírito só se moveu quando a palavra veio. As duas coisas estão conectadas. Quando a palavra vem, o Espírito se move. Quando o Espírito se move, a palavra vem. Os dois interagem de tal maneira que tanto faz a palavra vindo como o Espírito vindo. Os dois estão vindo da mesma fonte. E aí, quando eles se movem, onde há trevas, luz, onde há morte, vida, porque agora a palavra está fluindo ali, vocês estão entendendo? Não é uma letra, não é um versículo, não é uma ideia de homem, é aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, e aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo produz vida imediatamente. E aí a Bíblia diz assim, eu profetizei como se me deu ordem, diga, me deu ordem. Lembra do homem, quando ele fala para Jesus sobre autoridade, ele diz, eu sou homem debaixo de autoridade, e eu tenho soldados, eu digo vai, eu estou debaixo de uma ordem, a ordem foi dada para mim, então eu estou indo debaixo dessa ordem, e quando eu vou debaixo dessa ordem, eu digo vai, eu digo vem, mas ao mesmo tempo que eu estou falando, é a autoridade que está por trás que está falando. Estão entendendo até aí? Não é à toa que Deus deseja que você se encha do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com gratidão no vosso coração. Paulo declara, enchei-vos do Espírito Santo. Entenda, enchei-vos, não é Deus que lhe enche, é você que se enche do Espírito Santo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graça no vosso coração. Depois ele disse, vocês precisam orar sem cessar.
pegando a armadura de Deus, como? Orando no Espírito Santo. Judas disse que você, quando ora em outras línguas, você edifica seu homem interior. Porque muitos cristãos estão fracos quando a Bíblia diz que o Senhor é a força da sua vida. Porque muitos estão doentes, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Porque muitos estão necessitados, quando a Bíblia diz que Deus vai suprir cada uma das necessidades. Mas lembra, as palavras que eu digo são espírito. Você só pega aquilo se for pelo espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando a pessoa está falando algo dela mesma, simplesmente porque ela pega e começa a confessar e não acontece, ela reclama de Deus. Eu confessei tua palavra, eu disse a sua palavra, eu reivindiquei e não aconteceu nada. Porque aquilo era uma vã repetição, era apenas a letra, e a letra traz condenação. Mas quando o Espírito vivifica, aquilo acontece quase que imediatamente. O que se esperava em anos é feito em segundos. Quando a palavra foi dada para aquela viúva, de manhã pobre, de noite milionária, toda conta paga, toda necessidade suprida, provisão sobrenatural. Quando o homem olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quando a palavra é liberada, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Davi se levanta para enfrentar Golias debaixo de uma palavra, a ordem é: hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão. Porque o tempo de Deus é já. Diga, o tempo de Deus é já. Mais uma vez, o tempo de Deus é já. Então, fé do Espírito, diga, fé do Espírito. A palavra é do Espírito. Deus é Espírito. Eu sou Espírito. Então eu preciso aprender a viver mais no invisível do que no visível. Porque o visível é temporal e o invisível é eterno. No visível talvez eu esteja quebrado, mas no invisível a Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu me torne rico. No invisível eu sou rico. Eu tenho que aprender a viver de lá para cá e não daqui para lá. Eu estou definindo Deus, muitos de nós definimos Deus pelo que estamos vivendo aqui, pelo que estamos sentindo aqui, e olhando aqui, falamos: ah, Deus não está comigo, eu me sinto tão só, mas do lado de cá Deus diz: nunca te deixarei, nem te desampararei, estarei contigo todos os dias da tua vida. Então eu tenho que aprender a puxar o invisível para o visível, porque o visível é temporal, e eu estou dentro do eterno, amém? Lembra o que Jesus disse para nós? Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 11, com essa pequena introdução. Vamos entrar então na segunda parte do que eu quero falar. Para aqueles que não estiveram aqui no início, nós lemos Colossenses capítulo 1, que diz assim no versículo 15: este é a imagem do Deus invisível. Este está falando de Jesus, pronome demonstrativo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o princípio, tudo começa com ele. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Diga, tudo foi criado por ele e para ele, né? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, até que o Espírito veio, e quando Deus falou a palavra, o Espírito pegou a palavra e criou as coisas. Tudo isso aqui já existia, em termos de prédio, até que alguém começou a ver e começou a construir. Hoje estamos vendo algo físico que veio do invisível. Até então era só mato, buraco, talvez lixo, lama, mas de repente alguém chegou aqui e viu esse prédio e liberou palavras. E essas palavras foram liberadas a partir da imagem que ele viu. Você precisa ver no Espírito. A Bíblia diz que quando Deus ungiu Eliseu, foi por esse método divino. E aí ele disse: o que você quer de mim quando eu partir? E aí ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito. Diga, porção dobrada do Espírito. E o que foi a resposta divina para ele? Se você me vir, quando eu subir, já é seu. Não se você orar, não se você pedir, mas se você ver. Você precisa ver, diga para o seu vizinho, você precisa ver. E você só vê o do Espírito pelo Espírito. Você não vai ver as coisas do Espírito com esses olhos naturais. E a Bíblia diz que ele ficou tão atento, que o profeta dizia assim: fica aí que eu vou ali. Ele disse: não, eu vou com você. Eu vou com você. Para onde você for, eu vou com você. E essa companhia durou 20 anos. Você precisa acompanhar alguém. E só vendo ela, observando ela, o que ela carrega, passa para você.
Aleluia. Então, essa transferência é feita por associação. Você precisa acompanhar aquela pessoa que você admira, porque o que ela carrega será transferido para você. Veja, a transferência foi dada mediante a visão efetuada. E ele disse, você me via quando eu for. Não me viu, mas vi. Você tem que estar vendo. E aquilo passa para você. Então, é por isso que o diabo assola você com pensamentos. E pensamentos de escassez, de doença, de necessidade, de falta, estão vindo continuamente na mente das pessoas, para que elas continuem vendo aquilo. E como elas estão vendo aquilo, elas terminam tendo aquilo. E agora nós precisamos entender que eu preciso estar lendo a palavra e ouvindo a palavra, para o Espírito vir sobre a palavra, vivificar ela e me dar a imagem que a palavra tem. E uma vez que eu tiver a imagem da palavra, a Bíblia já declara, como você imagina, você é. Ou seja, o fato de transformação de Deus para mim e para você, passa pela imagem que Ele colocou dele dentro de você. É por isso que a Bíblia diz, nele foram criadas todas as coisas, tanto que há no céu, como que há na terra. Todas as coisas que tem na terra, tem no céu. Os anjos trouxeram pão do céu, tem pão na terra. O maná que caiu, caiu do céu, tem provisão na terra. A Bíblia diz que Deus tem carros e carruagens de fogo, tem carro na terra, é uma réplica do céu. A Bíblia diz que há casas no céu, nós somos casa espiritual, por isso que moramos em casas aqui na terra. É uma réplica do céu, está aqui, aleluia. Por isso que você pode ter uma boa casa, aleluia. Por isso que você pode ter um bom carro, aleluia. Por isso que você pode crer em grandes riquezas, Deus te tornando milionário. Declara, recebe isso. Deus tornando você milionário e milionária. Para você ser generoso. Eu creio no dobro chegando. Deus já tem profetizado isso, então nós temos que atentar para as profecias que foram ditas antes de nós. Tudo que acontece com Jesus é o que foi dito. Foi dito. Aquilo que foi dito precisa ser visto. Diga, o que foi dito precisa ser visto. Porque o invisível será montado por palavras faladas. Mais uma vez, digo, o invisível será montado por palavras faladas. Você chama o arquiteto, diz como é que você quer a casa e você dá palavras para ele que veio da sua imagem. O arquiteto pega as suas palavras e desenha perfeitamente no papel a imagem do que você quer. E quando ele traz a imagem para você, você diz, assim será. Deus fala em palavras para você fazer a imagem. Quando você tiver a imagem exata e trouxer para Deus, Deus diz, assim será. Por que Deus não está dizendo assim será? Porque às vezes a imagem que você traz para Deus é, ó Senhor, eu sei que tu podes tudo, mas é tão difícil. Deus diz, não é assim. Não sei se vocês entenderam. Aí Deus não dá o aval naquilo, porque não é de acordo com a imagem. Por isso que a Bíblia diz, assim será a palavra que sair da sua boca, ela não volta para Deus. Entenda, a minha fé é uma resposta. Eu estou devolvendo para Deus o que Deus me disse, mas eu tenho que devolver exatamente o que Ele me falou. Ele disse para mim, você será abençoado em tudo que colocar a mão. Eu olho para a minha circunstância e digo, meu Deus, porque para mim dá tudo errado. Deus não pode dar um aval em cima disso, porque o que eu estou devolvendo não é o que Ele falou. Então eu digo para o engenheiro, olha, eu quero uma casa assim. Ele pega o que eu falei e quer colocar a ideia dele, a visão dele dentro do que eu falei. Não encaixou com o que eu falei. Eu digo, não, cara, não é desse jeito, eu quero assim. Aí ele diz, não, mas eu estudei, eu fiz isso. E nesse campo existem coisas que ele poderá fazer e ajustar. Mas com Deus ele é o perfeito arquiteto. Eu tenho que falar para Deus exatamente o que Ele falou para mim. Foi por isso que quando ele veio falar com Jeremias, olhando o visível disse, não passe de uma criança. Deus disse, não diga isso, porque você é profeta. Senhor, não passe de uma criança. Não diga isso, porque você é profeta. Senhor, não diga isso, porque você vai arrancar, edificar, fundamentar. Como é que eu mudo isso? Ele disse, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Eu estou me vendo como uma criança.
Eu estou me vendo que não posso, então você precisa ver diferente. Aí agora, o que é que você está vendo? Ele disse, estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse, agora você está vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Estando debaixo de uma palavra, é você estar debaixo de uma direção específica. Quando a nuvem levantava, eles tinham que levantar. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. E é porque eles tiveram tanto sucesso. Porque no deserto floresceu. Porque no deserto não faltou nada. Porque no deserto a roupa cresceu com eles. Porque não havia um só inválido. Porque a nuvem levantava, eles levantavam. Hoje é impressionante como a igreja não está querendo depender do Espírito. Mas Jesus disse explicitamente, quando Ele vier, Ele vai dizer quem eu sou, Ele vai guiar em toda a verdade, Ele vai instruir, Ele vai convencer. Nós não fazemos nada a não ser obedecer ao comando dEle. A palavra da fé não nos tira da dependência do Espírito. A palavra da fé não pode nos tirar de uma dependência de oração. Vocês conhecem a primeira frase que eu vi do irmão Reagan Júnior em 2000, quando ele veio aqui pela primeira vez. Vocês conhecem meu pai como homem de fé, e de fato ele é. Mas antes de tudo, meu pai é um homem de oração. Então, você é uma pessoa de oração? Então vamos ver os homens de oração na Bíblia. Daniel orou, viu. Jesus estava orando assim que saiu das águas e viu o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre ele. Paulo estava orando e viu Ananias vir até ele e impor as mãos para que ele tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Se você olha na Bíblia, toda visão é antecedida por oração. Toda visão vem da oração. Tudo que o diabo quer é te afastar de oração. Então, quando o diabo não conseguiu parar a oração, ele inverteu e trouxe mentalidades erradas sobre a oração. As pessoas passam mais tempo pedindo do que agradecendo. Por que você pede pelo que já tem? Você pede pelo que tem, porque não viu o que tem. Mas quando você vê o que tem, você não pede e agradece. Aleluia. Por isso que Paulo em oração, a oração de Paulo é: ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, qual a suprema grandeza do seu poder. Não é à toa que ele diz: ore sem cessar. Porque você precisa orar até que você veja, porque aquilo que você vê, a fé pode chamar e trazer à existência. Todos os peixes estavam no mesmo rio, até que Pedro foi debaixo da palavra, lançou a rede e trouxe o invisível para o visível. A provisão já estava lá. A Bíblia diz que Abraão, de lado do altar, o cordeiro já estava atrás, até que a palavra veio. O cordeiro está aí. Quando a palavra foi dada, ele viu. Ele só viu depois que a palavra foi dada. O Geazi só viu depois que o profeta liberou a palavra. Ele não tinha visto os anjos, nem os cavaleiros de fogo, nem a espada desembanhada. Ele só tinha visto os problemas. Mas quando a palavra foi dada pelo Espírito, ele viu os anjos. Então nós precisamos viver debaixo de uma palavra profética dada pelo Espírito. Qual a palavra que Deus te deu? Não coloque ela de lado e diz: deixa Deus me falar outra. Pega o que Deus falou. Jesus só nasceu porque o Espírito Santo pegou o que Isaías disse no capítulo 9. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Tudo o que aconteceu com Jesus era resultado do que foi dito. Toda a vida de Jesus foi regrada. Ele foi para Samaria, porque foi dito. Ele foi para o Egito, porque foi dito. E ele veio e passou em Naftali, porque foi dito. E Jesus fez isso, porque foi dito, porque foi dito, porque foi dito. Considere o que foi dito, para que o Espírito Santo pegue o que foi dito e revele para você. Oh, meu Deus. O dobro não vem se aquilo que eu estou querendo não vem do Espírito. Porque tudo que eu preciso fazer ou receber
precisa ser sancionado pela palavra ou pelo Espírito. As coisas não acontecem só porque nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo tem que ser debaixo da unção do Espírito Santo. E quando você diz em nome de Jesus, nem força faz. É tão simples. Que aí nós vamos entender porque toda honra é dele, toda glória é dele, todo louvor é dele. Porque não tem nada a ver comigo, nem o que eu posso fazer. É simplesmente Ele fazendo. E aí a honra vai para Ele. E aí as pessoas são curadas. E alguém chega para vocês, oh, glória a Deus pela sua vida. Você diz amém, glória a Deus. Porque você sabe que não foi você. Porque nós não temos o que fazer na nossa força. Não é pela nossa força. As pessoas estão morrendo na obra porque estão fazendo na força dela. Então elas se preocupam, então elas batalham, então elas quebram a cabeça. E a Bíblia diz assim, que adianta dormir tarde? Comer o pão de dores. Deus dá enquanto você dorme. Então diga para o seu vizinho, vai dormir, meu irmão, aleluia. Sabe o que é isso? Diga para ele, pare de se preocupar. Diga para ele, pare de se preocupar. Nessa manhã, Deus está te dando coisas que em anos você talvez não receberia. Ou se você conseguir ver o que Deus está falando para você. Veja, as palavras, as letras, mas por trás das letras corre uma vida do Espírito. Então, o que eu estou falando não são só palavras. Então você tem a chave do seu milagre. Quem é Ele? O Espírito Santo. Arrumando a casa. Tu és a minha força. Oh, aleluia. Eu te amo, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a água da vida. Refrigera minha alma. Oh, eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Deus. Senhor, perdoou os meus pecados. Senhora, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? O Senhor varreu o pecado da minha vida. Oh, Ele apanhou minha sujeira e jogou fora. Aleluia. Pode fazer isso? Você pode fazer isso? Ele dirige a minha vida. Oh, eu estou engatado na fé. Aleluia. Qual é a diferença de Davi? Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele estava numa batalha e viu alguém com escudo se defendendo. O Senhor é meu escudo. O Senhor é meu escudo. Ele viu que um homem com espada. O Senhor é minha espada. Ele viu as pessoas correndo para a torre. O Senhor é minha torre. Ele viu as pessoas repartindo o despojo. O Senhor é minha porção, a minha herança, meu despojo. Por que você não pode cantar? O Senhor é o meu zap zap. Aleluia. O Senhor é o meu Facebook. Eu vejo a face do meu Deus no livro. E quando as palavras acabarem, diga para o seu vizinho, cheios. Diga, não é o pastor que enche você, diga. Não é o ministro que enche você, é você que se enche. Como? Salmodiando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Simples assim, ó. Obrigado, Pai, é meu. Aleluia. Oh, Espírito Santo, dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Tu és a minha inteligência, minha força, sabedoria, minha graça. Tu és o meu refúgio, a minha provisão, a minha salvação, a minha esperança. Tu és a minha cura, Tu és a minha força. Tu és o meu libertador. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia. Dirigindo, andando na rua, na fila do banco. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Aleluia. Tu és o meu pagamento. Tu és a minha herança. Tu és a minha luz. Oh, rababababaço. Eu ando na força do Senhor. Eu corro na força do Senhor. O Senhor é minha luz, é a minha salvação, é a minha esperança. Eu não estou perdido. Eu tenho um caminho, eu tenho luz, eu tenho direção, eu tenho força. Ai, 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 ai. Oh! Da fraqueza
tiraram forças. Diga para o seu vizinho: da fraqueza tiraram força. Diga: você pode tirar força da fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí, oh aleluia, aí é que eu sou forte, igreja. Diga para o seu vizinho, olhando para mim, diga, olhando para mim, talvez ninguém dê nada, mas aí é que você se engana. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia! Aleluia! Salmos 81:10 diz assim: abre bem a boca, que eu vou encher você. Não é fazer isso, não. Abrir a boca bem é falar certo. Quando tudo está contrário, haverá toda a possibilidade de dizer não tem, mas eu vou abrir bem a boca. O Senhor é meu pastor, não vai faltar nada. 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 Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir a compra desse prédio. Deus vai suprir esse dinheiro. Deus vai suprir a conexão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Oh, aleluia! Diga: já é meu, já é meu, já é meu, já é meu. Esse contrato é meu, esse acordo é meu, esse projeto é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, esse prêmio é meu, é meu, é meu. Eu pego pela fé, eu chamo do invisível para o visível. Se tem um milagre, ele está na sua boca. Sua boca produz seu milagre. Está escrito na palavra: morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do fruto. Então você produz. No capítulo 14 ele diz que sua boca produz. O sistema do mundo e a queda fez os homens correrem para a força do braço. A vida no Espírito, você corre para a força de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, Paulo diz, nós estamos no Espírito. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Vai, depois da ordem. Profetizei como se me deu ordem. A palavra veio, ela te dá uma ordem, ela te dá uma direção. O que você está fazendo aqui é resultado do que você ouviu lá. Ananias vai na rua chamada direita, coloca a mão sobre Paulo, ele é de Tarso, está cego, e assim que você colocar lá a mão, ele vê. Então Ananias vai debaixo da palavra. Ele está fazendo coisa, mas ele está inspirado pela palavra. Se eu fosse sem a palavra, Paulo não vê. Entendeu? Eu estou indo porque a palavra foi liberada. A instrução foi liberada. Eu estou fazendo coisas debaixo da instrução, entendeu? É impressionante como pessoas misturam. Esse negócio de fé, vai descansar, não vai fazer nada. Quem disse isso? Quanto mais fé, mais ação. O profeta chega para você e diz: peça vasilha emprestada, e não peça pouca não. Você não tem que fazer alguma coisa? O que é que você está fazendo? Por que você está pegando vasilha emprestada? Porque você está debaixo de uma palavra. Agora, sem a palavra, eu pedir vasilha emprestada e esperar que o milagre se encha, não vai acontecer, porque eu não estou indo debaixo da palavra. Então, o que é o descanso? É quando eu estou crendo que o que vai acontecer não está dependendo de mim. Eu estou simplesmente obedecendo. Então, passe mais tempo esperando do que falando. As pessoas estão assim diante de Deus. Ó Senhor, tu sabe o que é que está acontecendo. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, olha o que é que está acontecendo. Imaginem, pastor Samuel querendo falar comigo para me dar a direção. E eu conversando: ô pastor Samuel, esse negócio está difícil. Pastor Samuel mandou. E ele: pare para eu poder lhe responder pelo menos. Mas nem isso eu paro.
Se eu falou, pastor Samuel, tudo bem? Por que eu paro? Porque eu preciso ver a resposta dele. Ah, tudo bem, meu filho. E a gente está assim com Deus. A gente pensa que oração é a gente falando. Quando termina, obrigado, Senhor, e vai embora. Aí você diz, Deus nunca me responde. Você nunca parou para ouvir Ele. A Bíblia diz, achega-te mais para ouvir do que para falar. Fale depois que a palavra for liberada. Às vezes as pessoas querem orar sem ter a palavra. Não tem, a oração não vai funcionar. Você tem que orar, ou seja, comece simplesmente lendo sua Bíblia. Só para lá e começa a ler ela. Até que aquilo que está nela começa a fazer você orar aquilo que você está lendo. 150 vezes o rapaz leu o Novo Testamento. Lembra esse rapazinho? 17 anos, com 6 meses de vida. Ele disse, já que eu vou morrer, pelo menos eu vou ler. Começou a ler. 150 vezes ele leu o Novo Testamento. Numa dessas, 150 vezes, leva um pouquinho de tempo para ler, não leva? O Novo Testamento. Ele tirou os 4 evangelhos, ficou lendo só as cartas, porque nem nisso dava tempo mais para viver. Ele disse, eu vou ler o restinho então. Ficou lendo. Terminava em Apocalipse, voltava lá para Atos. Terminava o Apocalipse, voltava para Atos. 150 vezes. Numa dessas, Marcos 11, 23 saltou. A gente passa 2 minutos. Deus falou comigo, não. Tem que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Que seja mais importante do que ouvir Deus. Porque se eu passar 3 horas esperando por Ele, 1 segundo depois de ouvi-lo, tudo muda. Então pessoas estão gastando tempo correndo atrás das coisas, quando poderiam pegar esse tempo e investi-lo em Deus. Porque o que Deus pode fazer em 1 segundo, no ano todo, estava lá, a Austrália, alastrando-se no fogo. Aí tome bombeiro, tome avião, tome helicóptero, e eles perceberam. O vento está muito forte. A gente chega no canto, o fogo já fez 10 vezes mais. Não tem tempo. Começaram a pegar as mãos. Ligaram para as igrejas pedindo oração. As igrejas se reuniram e começaram a orar. Em 1 segundo, chuva saiu. Chuva, pastor. Choveu sobre todo lugar que havia. E os bombeiros começaram a orar e começaram a dar graças a Deus, porque eles não tinham poder para parar aquilo. Hoje a igreja está tão natural. Problemas. E quem é que pode nos ajudar? Quem? O pastor da igreja foi preso. O que é que a gente pode fazer? Foi o que a igreja de Atos fez. Dobrou o joelho, começou a orar. Colocaram o cara na primeira cela mais segura que tinha. Colocaram 4 soldados, colocaram 4 portas. Será que o cara era perigoso? Alta periculosidade. Quem é esse? Pregador do evangelho. Colocaram 2 soldados de lado dele, amarraram as correntes, amarraram nele, colocaram 4 grupos de soldados, 16 soldados, 4 portas, e o cara está lá preso. O que é que esse homem está fazendo? Dormindo. Você dormia? Estava dormindo. E enquanto ele dormia, a igreja orava. Incessante oração. Diuturnamente, a igreja orando. De repente um anjo aparece na cadeia. Não foi um advogado, não foi um juiz, não foi um amigo do deputado A e B que eu conheço, não. Foi o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o libertador de todos os libertadores. A Bíblia diz que ele tocou para acordar Pedro. Assim que ele tocou, as cadeias quebravam. Ele tocou no lado de Pedro. Disse, veste a roupa. Pedro estava de zoba. Espero que tenha tido zoba naquela época. Ele vestiu a roupa. Vamos. Saíram os 2. Primeira porta.
abriu por si só. Segunda porta, abriu por si só. Terceira porta, abriu por si só. Quarta porta, abriu por si só. Diga ao seu vizinho, você não precisa de chave. Deus abre a porta da maneira. Porta automática não é novidade de shopping, gente. Está na Bíblia. A Bíblia diz, as portas abriram por si só. Não foi Pedro que ficou forçando a porta. Ele nem sabia, ele pensava que era um sonho. Mas a Bíblia diz assim, ou uma visão. De fato, ele estava vivendo a visão do livramento. Você só entra se for por uma visão. Jesus disse, se você não vê, não entra. E não é uma coisa que eu forço, ela vem do Espírito. Lembra? Joel capítulo 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês terão visões e sonhos. Visão é para quem está novo, que precisa alcançar. Sonho é para quem já passou a idade. Visualizou lá atrás e só virou um sonho. Deus diz, eu vou dar de novo o sonho. Diga para o seu vizinho, não há tempo perdido para quem anda no Espírito. Diga, receba a restituição de Deus. Receba a restituição de Deus. Receba a restituição. Receba a restituição de Deus. Hebreus 11, 20. Abre lá. Deixa-me ler esses dois versículos antes de encerrar. Eu preciso que você pegue isso. Hebreus 11, 20 e Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 20 mostra para nós que a fé pode ser transferida. Diga, fé pode ser transferida pelo ensino. Veja o versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Versículo 20. Pela fé igualmente, igual o quê? Igual o que o pai fez. Igual ele viu o pai fazer. Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam para vir. É o que eu vou fazer hoje de manhã. Vou declarar bênção sobre as coisas que estão para chegar na sua vida no ano de 2021. Já estão prontas. É o tempo que está vindo. Vocês já notaram que é assim? Eu não sei se o pessoal da mídia, não sei se Edu pode colocar aqueles relógios antigos de ponteiro. Tem uma imagem aí que pode colocar? Se puder fazer isso, eu agradeço, que eu vou dar um exemplo aqui. Só um relógio, aquele relógio bem grandão assim, com os números e o ponteiro. Para você entender o que é tempo. De onde também figuradamente o recobrou. Final do versículo 19. De onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente. Diga, figuradamente, recobrou. Pela fé, igualmente. Isaac. Primeiro foi Abraão. Ou seja, o que Deus fez na geração anterior, pode fazer nessa. Se seguirmos igualmente. O que foi que igualmente Abraão fez? Ouviu Deus. Viu a provisão. Ele ensinou para o filho sobre isso. E agora o filho está vendo a provisão e abençoando a geração atual para as coisas que haveriam de vir. Deu para entender até aí? Deu para entender? Quando nós falamos vai acontecer, não é porque as coisas ainda vão, elas já estão prontas. É o tempo que precisa chegar para lá, porque lá já está pronto. Eu tenho um relógio na tela? Ainda não? Vamos lá. Verso de número 27. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele, falando de Moisés, abandonou. Diga, abandonou. Foi o que ele fez? Abandonou. Tome atitudes certas hoje. Abandone qualquer coisa que segura você no atraso. Bem, gente, o que eu quero dizer, não existe ninguém aqui
ninguém aqui, ninguém na internet, que não saiba o que está atrasando sua vida. Todo mundo aqui sabe o que precisa abandonar. Talvez uma mágoa, um perdãozinho ali. Talvez literalmente, mentalmente abandonar aquele pensamento. Uma amizade, uma conexão. Você sabe, eu não preciso pregar sobre isso. Só abandone. Como eu faço isso? Pela fé. Em nome de Jesus, eu não quero mais isso. Porque tudo é pela fé. Estão comigo? Tem a imagem aí, meu filho? Está providenciando? Beleza. Não ficou amedrontado. Diga, não ficou amedrontado. Não significa que ele não sentiu medo. Não existe uma pessoa aqui que não sinta medo. A questão é não deixar o medo dominar você. Não permita. Porque Deus não te deu espírito de medo. Como é que você vence isso? Em nome de Jesus, eu não tenho medo. Deus não me deu espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, coragem e moderação. Preste atenção. Não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes, ele ouviu que o rei queria matar ele. Mas ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes, diga antes, foi o que ele fez? Permaneceu? Como ele permaneceu firme? Vamos lá? Como? Tal versículo aí não, né? Vamos lá. Como quem vê. Como quem vê aquele que é invisível. Como é que Moisés ficou tão decidido? Ele entendeu. Eu preciso pintar uma imagem perfeita de que Deus está comigo. Ele teve algumas experiências. Todo mundo tem experiências com Deus, correto? Ele teve algumas, não foi? O fogo, a nuvem, a voz de Deus, a sarça ardente, experiências tremendas. Então ele guardou aquelas experiências. Guarde o que você está recebendo hoje de manhã. Guarde esses sentimentos que vocês tiveram hoje de manhã da glória de Deus. Uau, que presente. Guarde isso para que aquilo forme uma imagem exata, para que quando for na hora da pressão, que ninguém está lá, que não tem ninguém cantando, que não tem ninguém dizendo aleluia do seu lado, você vê o invisível. Em outra mão, como é que se vê o invisível? Pela sua mente. É a única maneira. Ele ficou firme como quem vê o invisível. Quantos de vocês agora, presta atenção nessa pergunta, que tem o carro manifesto, pode ver seu carro lá fora, daqui, você está vendo ele? Pela parede não pode ver, né? Pelos olhos não pode ver. Como é que você está vendo seu carro? Agora, eu posso ir até seu carro, se eu me conectar com você por telefone, e você sem sair daqui, pode me guiar até seu carro lá fora? Posso? Como é que você vai fazer isso? Me dando palavras. Mas eu preciso te ouvir. E aí você me diz, saia na porta, atravesse o portão, pegue para a direita, passa a primeira casa, passa a segunda, passa a terceira. Na frente vai ter isso e aquilo. Você está me dando imagens para que eu chegue até no seu carro. A palavra de Deus são imagens que Deus deu para você montar. Se você seguir a voz, você vê antes de ter. Aleluia. Eu tenho a imagem aí, meu filho? Por favor, joga ela aí, o relógio. Olha lá. Quem sabe já bateu 12 horas, né? Mas o 12 vai voltar de novo. Hoje à noite. Se Jesus não vier, amanhã o 12 vai estar lá de novo. Entenda, o tempo já está estabelecido. O que faz acontecer o tempo é isso aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz, as coisas que virão,
Já está estabelecido, mas é o tempo que vai chegar. O tempo que eu passo crendo, confessando, me preparando, não é, meu Deus, para Deus me dar. Já está lá no 12. Eu é que vou chegar. Abraão é que chegou. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. E a Bíblia diz que ele ficou plenamente convicto, totalmente convencido. A questão não foi o tempo de Deus dar, foi o tempo dele. Você passa tempo se preocupando, o relógio para. Você passa tempos ansiosos, o relógio para. O ponteiro não anda. A fé não vai em preocupação. A fé não vai em ansiedade. A fé não vai em medo. Está parado. Não pare seu tempo. Leu a Bíblia? Confessou? Louvou? Deu graça? A coisa começa a virar. Veja, 1 minuto tem 60 segundos. É assim desde o início, mas sempre volta 60, 0, 60, 0, 60, 0. Uma coisa, agora presta atenção. Tem horas que o ponteiro está embaixo, mas se perseverar. Diga ao seu vizinho, se perseverar, meu irmão. Diga, se você continuar crendo, se você continuar, diga para ele, se você continuar confessando. Diga para ele, se você continuar declarando. Diga para ele, se você continuar declarando, pode se preparar. O tempo chega para você. Vai chegar a hora que haverá um destrave. Você está enchendo. Quando Deus disse para mim que haveria uma avalanche, Ele disse, preste atenção. O que destrava a avalanche é um som. Toda vez com a avalanche é destravada, um barulho. Precisa ter um vibrato. A engenharia descobriu a importância do som quando eles fizeram uma mega ponte e no dia da inauguração colocaram uma banda para tocar e os caras marchando em cima. Presta atenção, porque o que eu vou te dizer agora vai transformar a sua vida. Presta atenção. A constância causa rompimento. Então os caras estão lá marchando para atravessar a ponte. E tocando. Marchando e tocando. Aí o som foi reverberando na estrutura. Eles não viram. Ninguém percebeu. Mas a coisa foi, avolumou a tal ponto que a rigidez da ponte, que era para ser um pouco mais flexível, não tinha. Então ela cedeu. Está na história. Você estuda lá, vai lá no YouTube, está lá. O que é que o som faz? Então, eu não estou sentindo nada, pastor. Não estou com vontade de louvar. Mas eu entendo que a constância faz aquilo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Há uma unção reverberando, há um som indo, há um vibrato no mundo do Espírito. E essa ponte, essa resistência, essa porta fechada, ela vai abrir, meu irmão, porque está escrito, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro e fazendo o quê? Diga ao seu vizinho, trazendo, Deus está trazendo. Diga para ele, só anda, só louva, só agradece. Deus está trazendo, Deus está trazendo. Vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste, vai vir de onde você menos espera, de onde você menos imagina. E aí você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você.